Boa noite, meus amores. Olha eu aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês. Bom, eu mandei o material para vocês, né, como atividade, que eu espero que dê pra gente discutir na quinta-feira. É, Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os métodos parasitológicos, né? Qual o método que utiliza, como esses métodos são utilizados em laboratório e o porquê das escolhas de métodos diferentes para a realização desses exames. Então, uma das coisas que é importante dizer é que os métodos parasitológicos, eles não são abrangentes, né? Eu não posso utilizar um único método para detectar vários tipos de parasitas. Então, existem métodos que são específicos para determinados parasitas. Se como é que diz, a suspeita é de um parasita específico, eu posso escolher um método que seja também específico para aquele parasita. No entanto, se eu tiver dúvidas, né, se o médico tiver dúvidas, se ele não souber o que ele está investigando a nível de parasitose, ele está investigando uma parasitose, mas ele não sabe qual é a parasitose, então ele pode pedir um ou mais métodos parasitológicos, né, para tentar decifrar ou descobrir qual é o parasita que o paciente está infestado, tá? Infestado ou infectado. Bom, dentro desse exame de parasitológico, ele pode ser dividido na parte macroscópica e a parte microscópica também. Quando a gente fala de macroscopia, é aquilo que é visto a olho nu, né? Então, macroscopicamente falando, eu preciso analisar as fezes que eu estou recebendo, dependendo da suspeita clínica, claro, porque pode ser que ele queira apenas está investigando, por exemplo, protozoários. Então, eu não vou encontrar um protozoário a olho nu, tá? Mas ele pode estar investigando, por exemplo, tênia no paciente, né? De uma forma ou de outra, eu preciso analisar as fezes macroscopicamente para saber se não tem elementos que já me ajudem na minha investigação diagnóstica. Por exemplo, eu vou observar a consistência das fezes, né? Isso vai me dizer se aquele paciente está num processo diarreico ou não. Então, se o paciente me manda umas fezes muito fluida, muito líquida, né? Com aquele processo de diarreia, eu sei que aquele paciente já está passando por um processo de infecção. Então, nos processos diarreicos, também nem todos os parasitas são detectados. E às vezes pode ser que esse parasita intestinal seja uma bactéria. Então eu não vou conseguir vê-lo, né? Vê-la, no caso da bactéria, a olho nu. Então eu preciso ver fezes moles e muito líquida, né? Elas sugerem presença de trofozoítos, ou seja, de protozooses intestinais, protozoários no intestino. Cistos de protozoários, eles são encontrados com mais frequências em fezes formadas, ou seja, em fezes que não estão líquidas, né? Em fezes que não, fezes sólidas, tá? Não são fezes diarreicas. Ovos e larvas de omintos pode ser encontrado, os ovos e as larvas podem ser encontrados tanto em fezes diarreicas quanto em fezes formadas. Quando a gente fala em fezes formada, é a fezes sólida, tá? O segundo passo é examinar a superfície da amostra para observar se há ou não ali presença de proglótides de tênia. Como eu falei para vocês, as tênias, as proglótides são grandes e elas podem ser visíveis a olho nu. É só a gente ter o cuidado de observar. Então, quando a gente recebe uma amostra, é preciso olhar a superfície do frasco, né, do recipiente que está com as fezes, para saber se não tem ali proglótides de tênias, tá? Deixa eu ver uma outra questão. Por exemplo, ancilóstomos, oxiuro, ascaris lumbricoide, né? São vermes que podem ser visíveis a olho nu, o ascaris principalmente, que pode chegar a 30 a 35 centímetros, e outros eumintos. Então, a gente precisa observar as fezes para ver se ali já não tem a presença desses parasitas, que vai facilitar muito a minha vida, né? Se eu pego as fezes de um paciente e eu encontro um ascaris lumbricoide, com certeza eu vou encontrar ovos também, tá? Às vezes o paciente só está infectado por ascaris lumbricoide, mas às vezes, além do ascaris, o paciente pode ter também ancilóstomo,
pode ser o teu Trichuris trichiura, né? Pode ter a estrongiloide, então larvas de estrongiloides também podem ser encontradas. É, a caseira, né, o Enterobius vermiculares, que também é visível a olho nu. Então, é preciso analisar as fezes primeiro macroscopicamente. Examinar se tem sangue visível e a presença de muco, né? Esses elementos nos dá também indícios de diagnóstico. Por exemplo, se eu encontro sangue, ou esse paciente está com algum processo hemorrágico, né? E aí é a presença de sangue nas fezes, não é sangue oculto. O sangue oculto é aquele sangue que a gente não consegue visualizar a olho nu. Mas se eu estou vendo a presença de sangue nas fezes, esse paciente pode estar com processo de hemorragia gástrica, tá? Gastrointestinal, inclusive intestino, né? Intestino duodeno, jejuno, né? As partes mais baixas do intestino, cólon, reto. Então é preciso observar se tem presença de sangue. Tendo, é indicativo de hemorragia aguda no trato digestório desse paciente. Muco com sangue, né? Muco sanguinolento, sugere ulcerações na porção, como é que diz? Em uma porção do material. Se você encontra uma pequena quantidade, o muco geralmente ele fica parecendo aquele catarro, né? Aquela coisa, é um mucozinho mesmo. Se ele tiver com sangue ali, de preferência esse material deve ir para o microscópio, né? Para procurar trofozoítos de protozoários. Bom, os vermes adultos, quando eles são encontrados nas fezes, eles devem ser imediatamente examinados e identificados. Então, se eu encontrei lá uma larva, é ascaris, eu sei que é ascaris, mas pode não ser, né? O ascaris lumbricoide adulto, ele é muito conhecido, mas de qualquer forma a gente precisa levar a amostra ao microscópio para a gente olhar aquela questão do vestíbulo bucal, ver o jeito da boca, ver se tem aquelas. Lembra das abas cefálicas dos enteróbios? Então a gente tem que analisar as partes que não são visíveis a olho nu, porque você vê o verme como todo, né? Você vê o comprimento do verme, mas você não consegue observar o vestíbulo bucal e outros detalhes do verme apenas olhando, né? Apesar de você encontrar o verme adulto. Então, qualquer verme, qualquer larva, qualquer animal que seja encontrado, animal verme, que seja encontrado nas fezes, ele precisa ser detalhadamente examinado, né, e identificado para saber exatamente qual é o verme que está sendo encontrado. As tênias, a diferenciação entre tênia sólio e tênia saginata, os proglótides faz essa diferenciação para a gente, né? Então, elas são identificadas especificamente por essas proglótides grávidas. Então, se encontrar uma proglótide de uma tênia em um material fecal, é preciso analisar esse proglótide com cuidado, né? Levar ele ao microscópio, tentar fazer cortes e analisá-lo de forma mais detalhada para saber se é uma tênia sólio ou se é a tênia saginata. Normalmente, quando eu falo cortes, é porque eles são fixados, aí tem que fazer fixação em formol a 10% e depois clarificadas, desculpe, em glicerina. Então, quando você coloca na glicerina, ele se torna mais claro, né? Clarificar, é isso. Já falar classificar, é clarificar, de tornar claro. Ou uma solução de lactofenol. Então, essas soluções clarificam as proglótides de tênia e facilita a identificação se é sólio ou se é saginata, né? A gente precisa fazer essa identificação. Porque, lembrem aí, eu falei para vocês que a tênia solium, ela pode fazer retroinfecção, né? Em alguns casos, a gente já falou de autoinfecção, né? Retroinfecção, infecção heterogênea, ou seja, a tênia solium, ela é importante ser identificada porque ela é o agente causador da cisticercose. Então, se é uma tênia saginata, os danos para o paciente é muito menor. Então, eu preciso saber se a tênia é solium ou se é uma tênia saginata, tá? Para poder tratar o paciente de forma mais específica. Bom, partindo dessa parte macroscópica, a gente vai para a parte microscópica, né? E a gente precisa falar da microscopia em parasitologia.